Seja bem-vindo ao nosso canal novamente. Eu quero mandar um abraço especial à irmã Jane e ao irmão Ian, que está sempre participando conosco aí. E hoje nós vamos falar do Apocalipse 17. Eu até trouxe essa figura um pouco horripilante aqui, da mulher embriagada. E ela não está bebendo vinho, ela está bebendo do sangue dos que dos que rejeitaram adorar ela, né? Dos que são fiéis a Deus. E ela está bebendo exatamente do sangue deles, conforme nós vamos ver aí no Apocalipse 17. Eu vou usar, meus queridos amados irmãos, o Apocalipse na Bíblia, na nova tradução linguagem de hoje, porque facilita o entendimento. Se você não tem uma Bíblia na nova tradução linguagem de hoje, você pode encontrar facilmente aí na internet ou acompanhe na sua mesma. O entendimento é o mesmo, nós vamos chegar no mesmo lugar, amados. Bom, vamos então começar a leitura de Apocalipse e vamos aprender um pouco mais sobre esse livro que é tão maravilhoso. Apocalipse 17, nós começamos lendo assim: Então um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio me dizer: Venha, e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então, amados, o seguinte, nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro praticamente simbólico. Nós temos que entender a simbologia do Apocalipse para poder interpretar. A dinâmica é mais ou menos assim. O anjo pegava o João lá, na ilha de Patmos, e levava em visão e mostrava as coisas que iriam acontecer e depois ele voltava. Então, algumas coisas realmente não aconteceram no tempo de João, porque quase sempre se relatavam eventos futuros, ou seja, coisas que ainda haveriam de acontecer. E normalmente quando o anjo dava essa visão, ele mostrava, ele interpretava para João a simbologia do que significava aquelas figuras de linguagem que eram utilizadas dentro da própria visão. Aqui nós vimos que é utilizada a expressão que havia uma famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. Então, amado, é o seguinte, veja que aqui está sendo falado de uma famosa prostituta, mas essa famosa prostituta é na verdade uma grande cidade no qual os reis do mundo cometeram imoralidade sexual com ela. Essa imoralidade sexual não é atos sexuais propriamente dito, mas dizem respeito a coisas que são contrárias àquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que é justo e aquilo que é bom. E diz que os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Ou seja, o vinho é algo que a gente serve o quê? Aos convidados, né? Algo que a gente oferece aos convidados. E diz que esse vinho que era oferecido por essa prostituta que é esta cidade, esta mulher que é chamada de prostituta e que é incluída esta cidade, fez com que muitos ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Aí diz assim o verso 3: Então o Espírito de Deus me dominou, ou seja, me levou, e o anjo me levou para um deserto, e vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia 7 blasfêmias escritas nele, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Opa, isso aqui já começa a interessar para nós, porque profeticamente isso já vai ter um significado conforme nós vamos ver aí adiante. Mas você vai ver o seguinte, porque lá embaixo João fala, no final do capítulo 17, o próprio anjo
mostra para João quem é a mulher. Ele diz assim: a mulher que você viu é uma grande cidade que domina sobre os reis do mundo. Então a mulher aqui, ela significa uma grande cidade que domina sobre os reis do mundo. Esta mulher, ela estava vestida com alguma cor. Aqui, relatado no verso 4. Diz que a mulher usava um vestido de cor púrpura e vermelho vivo, ou na tradução tradicional escarlate, e estava cobertas de enfeites de ouro, de pedras preciosas, pérolas. Na mão segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Opa, aqui já começa a ficar interessante, amados. Nós temos que ver o seguinte, nós temos que descobrir então se a mulher que representa uma grande cidade, nós temos que ver as características, alguma característica dessa cidade. Diz que as pessoas dessa cidade se vestiam, assim como a mulher estava vestida de púrpura e vermelho vivo, ou vermelho, ou a cor escarlate. Se nós vamos pesquisar na história, amado, nós não precisamos ir muito longe. Nós vamos ver que existe uma cidade, sim, que ela foi constituída a partir de 1929 com o Tratado de Latrão, que se chama Vaticano. E não é coincidência que os bispos desta cidade usam a cor roxa, que é a cor púrpura, e os cardeais usam a cor escarlate, ou vermelho vivo. Eu aconselho que você estude mais, você vai achar outros vídeos aí que falam sobre o uso dessas cores aí no YouTube. Você pode aí depois continuar os seus estudos. No verso 5 diz assim: na sua testa estava escrito o nome que tem um significado secreto. A grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então, amado, presta atenção. Esta mulher, ou esta cidade, ela tem outras filhas que fizeram com que ela também se prostituísse, porque diz que ela é a mãe de todas as prostitutas. Eu não vou me inteirar muito nisso aqui agora, porque não é objeto do nosso estudo, mas eu vou fazer um vídeo ainda sobre só quem são essas outras prostitutas junto com a mãe. Breve aí a gente coloca no canal também. Agora, amados, olha que interessante. Então eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. Então eu imagino a cena terrível que João deve ter contemplado para ele dizer que ele ficou muito espantado. E eu fui pesquisar na internet. Claro, a gente não pode deixar de ir atrás das informações. E eu achei essa notícia muito interessante que eu vou dividir com você agora. Que diz assim: Papa pede perdão pelos crimes cometidos pela Inquisição. O Papa João Paulo II pediu perdão nesta terça-feira pela Inquisição que torturou e matou pessoas consideradas heréticas. Ele se desculpou pelos erros cometidos a serviço da verdade por meio do uso de métodos que não têm relação com a palavra do Senhor. Então, ou seja, nós já temos a característica de que a mulher veste púrpura e escarlate, que são as cores dos bispos e dos cardeais dessa cidade. Diz também que essa mulher estava embriagada do sangue dos que morreram por serem fiéis a Jesus. Foram os que foram mortos do quê? No tempo da Inquisição. E aqui está mais do que provado de que foi que a Santa Inquisição foi praticada pela Igreja Católica e que veio a matar milhares daqueles que professavam a fé em Jesus Cristo, daqueles que queriam servir a Deus pela palavra de Deus e não seguir aí as tradições humanas. Você pode depois pesquisar mais sobre isso aí também na internet que você vai encontrar.
E aí diz assim: e o anjo me perguntou, por que você está tão espantado assim? Ou por que você está assim tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher. É o monstro que a carrega, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Veja, amados, o monstro, não a mulher continua, certo? A mulher sempre continua, mas o monstro ele morreu. Ele está para subir do abismo, e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, desde a criação do mundo, os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Aqui houve até aquela questão de que eles disseram que o Papa João Paulo II poderia voltar e que ele que voltaria do abismo. Não, não. Está bem claro que volta do abismo é o monstro e depois o monstro será personificado, ou seja, ele prestará suas características ao oitavo rei que virá a ser destruído. Nós já vamos ver isso logo a seguir. E eu aqui vou também encerrando essa primeira parte do vídeo e nós já vamos começar aí na segunda parte, a partir do verso 9, onde nós continuaremos a nossa aí interpretação do Apocalipse.